Esqueça a ideia romântica dos grandes e luxuosos castelos. A realidade da vida dentro dessas fortalezas medievais era muito diferente do que a maioria das pessoas imagina. Um frio intenso, doenças à espreita, conspirações mortais e uma rotina implacável esperavam por aqueles que se encontravam dentro dos muros de pedra. Mas, ao mesmo tempo, os castelos eram centros de poder, abrigando reis, nobres e guerreiros que moldaram a história. Agora, imagine-se vivendo em um castelo medieval. Você teria conforto? A vida estaria repleta de festas e celebrações? Ou seria algo muito mais brutal e implacável? E o mais importante, você sobreviveria? Hoje atravessaremos os portões, vaguearemos por corredores escuros e descobriremos o que realmente acontecia dentro dessas fortalezas. Fique até o final porque há um detalhe particularmente repugnante sobre a vida no castelo do qual ninguém fala e que poderia mudar toda a sua percepção da Idade Média, o nascimento de um castelo. Por que eram essenciais? Na Idade Média, um castelo não era apenas um símbolo de poder, mas uma necessidade estratégica. Essas formidáveis estruturas eram cruciais para manter o controle sobre territórios, dissuadir invasões e afirmar o domínio sobre facções rivais. Quer fossem construídos em colinas imponentes, ao longo de rios ou nas profundezas das florestas, sua localização era meticulosamente escolhida para máxima defesa e visibilidade. Construir um castelo era uma tarefa colossal que exigia anos de planejamento, enormes recursos financeiros e mão de obra altamente qualificada. Pedreiros, carpinteiros, ferreiros e trabalhadores qualificados trabalhavam incansavelmente em condições adversas. O processo frequentemente começava com a construção de uma fortaleza tipo Motte and Bailey, uma simples estrutura de madeira no topo de uma colina artificial, antes que fossem substituídas por castelos de pedra mais duráveis em séculos posteriores. A transição da madeira para a pedra foi impulsionada pela necessidade de defesas mais fortes. Castelos de madeira eram vulneráveis ao fogo e à deterioração, enquanto fortalezas de pedra podiam suportar cercos brutais. No entanto, obter e transportar a pedra não era tarefa fácil. Grandes blocos de calcário precisavam ser extraídos, moldados e transportados por longas distâncias, muitas vezes exigindo juntas de bois e semanas de esforço exaustivo. O castelo de Rochester, na Inglaterra, construído em 1127, é um exemplo perfeito. Projetado para resistir aos ataques normandos, possuía muros de até 4 metros de espessura, uma colossal torre de menagem e um avançado sistema defensivo tão eficiente que, mesmo após intensos cercos, permaneceu quase inconquistável por anos. Além da segurança, o castelo servia como o coração da sociedade feudal. De dentro de seus muros de pedra, o senhor exercia autoridade absoluta sobre seus domínios. O grande salão era o centro político e social, onde decisões importantes eram tomadas, festas eram celebradas e a justiça era administrada. Os castelos também eram bases militares. Cavaleiros treinavam nos pátios, preparando-se para a batalha, enquanto as torres de vigia permitiam que sentinelas detectassem inimigos a quilômetros de distância. Arqueiros posicionados ao longo das ameias podiam lançar flechas sobre os atacantes, enquanto fossos, pontes levadiças e portões reforçados tornavam os assaltos diretos quase impossíveis. No entanto, os castelos não eram fortalezas impenetráveis. Muitos caíram devido a traições, fome ou avanços tecnológicos na guerra de cerco. À medida que a tecnologia de trabucos e canhões evoluiu, até mesmo os castelos mais poderosos se tornaram vulneráveis. Embora os castelos proporcionassem proteção, estavam longe de ser confortáveis. As paredes de pedra eram frias, úmidas e repletas de correntes de ar. O saneamento era primitivo e o fedor de dejetos, animais e corpos não lavados persistia nos corredores. Os servos trabalhavam incansavelmente para manter alguma aparência de ordem. Contudo, doenças e infestações eram ameaças constantes. De festas suntuosas a batalhas brutais, o castelo era um paradoxo, um lugar de riqueza e sofrimento, poder e medo. Para aqueles que viviam entre seus muros, a sobrevivência não estava garantida e o luxo era um privilégio reservado para poucos. Vida entre muros, luxo para poucos, sacrifício para muitos. Viver dentro de um castelo medieval poderia parecer um privilégio, mas a realidade era muito diferente. Enquanto os nobres desfrutavam de banquetes, festas e vestimentas luxuosas, a vida diária estava repleta de desconfortos. Os castelos eram frios,
úmidos e escuros, com pouca iluminação ou aquecimento. No inverno, as paredes de pedra absorviam o frio, tornando os cômodos quase insuportáveis. No verão, os corredores ficavam impregnados com o forte fedor das más condições sanitárias e da presença de animais e servos. A nobreza seguia uma rotina rigorosa. Desde tenra idade, as crianças aristocráticas aprendiam boas maneiras, latim e manejo da espada. As mulheres eram responsáveis por gerenciar os assuntos domésticos, enquanto os homens se concentravam na guerra e na política, mas nem tudo eram privilégios. Leonor da Aquitânia, uma das mulheres mais poderosas da Idade Média, passou grande parte de sua vida em castelos, mas foi aprisionada em um deles por 16 anos por ordem de seu próprio marido, o rei Henrique II. Enquanto isso, os servos enfrentavam uma realidade ainda mais dura. Trabalhavam incansavelmente para manter o castelo funcionando, carregando água, cozinhando, limpando e atendendo aos caprichos dos senhores. Para eles, o castelo não era um refúgio, mas um local de trabalho exaustivo onde um único erro poderia ter graves consequências. Trabalhar em castelos, uma máquina complexa. Os castelos eram mais do que simples fortalezas. Eram comunidades autossuficientes que funcionavam como pequenas cidades muradas, onde cada residente tinha um papel específico e essencial. A grandeza dessas fortificações era mantida não apenas por nobres e cavaleiros, mas por um exército de trabalhadores que garantiam que a vida diária continuasse sem problemas. A força de trabalho dentro de um castelo era enorme e altamente hierárquica. Enquanto o senhor e a dama supervisionavam as operações, sua eficiência dependia de uma rede de servos, artesãos e trabalhadores. Ferreiros e armeiros eram encarregados de forjar e manter armas, armaduras e ferraduras. Seu papel era particularmente crucial durante a guerra. Cozinheiros e padeiros preparavam enormes quantidades de comida, muitas vezes trabalhando desde antes do amanhecer até tarde da noite. Em meio a fogueiras crepitantes, assavam diariamente centenas de pães em grandes fornos, e a carne precisava ser salgada ou defumada para conservação. Cervejeiros eram essenciais, pois muitas vezes era mais seguro beber cerveja do que água devido às más condições sanitárias. Assim, os castelos tinham seus próprios cervejeiros que asseguravam um fornecimento constante. Lavadeiras e tintureiros cuidavam das roupas. As peças eram lavadas com sabão suave e água do rio, frequentemente em temperaturas gélidas, e os tintureiros trabalhavam com pigmentos naturais para colorir os tecidos usados pela nobreza. Moços de estrebaria e ferradores eram vitais, pois os cavalos eram essenciais para transporte e batalha e exigiam cuidado constante. Os ferradores especializavam-se na fabricação e colocação de ferraduras. Mensageiros e escribas garantiam a comunicação. Registros escritos de impostos, acordos e ordens militares eram mantidos por escribas alfabetizados que trabalhavam em estreita colaboração com o senhor do castelo. Limpadores de latrinas, conhecidos como gong farmers em inglês, tinham um dos piores trabalhos do castelo. Esses trabalhadores precisavam limpar depósitos de resíduos e dejetos, às vezes cobertos de sujeira até os joelhos. Um castelo de grande porte, como o castelo de Warwick, na Inglaterra, requeria de 200 a 300 trabalhadores apenas para funcionar diariamente. Esse número aumentava significativamente durante eventos como guerras, visitas reais ou grandes festas, quando ajuda adicional era trazida das aldeias vizinhas. Só na cozinha podia haver mais de 50 trabalhadores, entre açougueiros, confeiteiros, giradores de espeto e lavadores de pratos. Preparar refeições para centenas de pessoas significava um fornecimento interminável de grãos, carnes e vegetais que precisavam ser manuseados e armazenados com cuidado. Em tempos de abundância, a comida era farta e excessiva, enquanto em tempos de escassez, o racionamento e a fome se tornavam a norma. Trabalhar em um castelo era exaustivo, desgastante e muitas vezes perigoso. Muitos servos trabalhavam do amanhecer à meia-noite, com breves descansos. Os pisos de pedra frios e úmidos, o levantamento de objetos pesados e a exposição à fumaça e ao fogo tornavam as doenças físicas comuns. Quebrar as regras estritas de conduta frequentemente acarretava punições severas. Um simples erro, como deixar cair comida destinada a um nobre, poderia resultar em um açoitamento público. Crimes mais graves, como roubo, podiam levar ao exílio ou à execução. Como a maioria dos trabalhadores vivia dentro do castelo, ser expulso significava
perder comida, abrigo e proteção, tornando-se essencialmente uma sentença de morte por inanição. Durante a guerra ou o cerco, a carga de trabalho dobrava. Tanto os defensores quanto os trabalhadores tinham que reforçar os muros, preparar óleo fervente, reparar armas e administrar os suprimentos minguantes de alimentos. As condições de cerco podiam durar semanas ou meses, forçando os habitantes do castelo a tomar decisões difíceis, racionar comida, sacrificar cavalos ou até mesmo recorrer a comer couro e ratos. Para os trabalhadores, um cerco não era apenas uma batalha, mas uma luta pela sobrevivência. A constante ameaça de flechas, incêndios e doenças tornavam o castelo um lugar imprevisível e perigoso para viver. Embora os castelos fossem símbolos de poder e prestígio, para a maioria dos trabalhadores eram locais de sacrifício e luta. Cada festa, cada batalha e cada decisão tomada pela nobreza só era possível graças a centenas de trabalhadores que atuavam incansavelmente nos bastidores. Suas contribuições foram muitas vezes esquecidas, mas sem elas, nenhum castelo medieval poderia ter funcionado. Eram a verdadeira espinha dorsal da fortaleza, guerra e cercos. Como os castelos resistiram ou caíram diante das invasões? Os castelos foram projetados para resistir a ataques, mas, na realidade, muitos sucumbiram à natureza brutal da guerra medieval. Os senhores feudais investiam fortunas em muralhas imponentes, fossos profundos e portões reforçados. No entanto, os exércitos inimigos sempre encontravam formas criativas de violar essas defesas. Um dos exemplos mais famosos de um castelo que resistiu a um cerco foi o Castelo de Rochester, em 1215. Os rebeldes que defendiam a fortaleza suportaram meses de ataques do rei João da Inglaterra. Contudo, sua resistência foi frustrada quando as tropas do rei escavaram sob a torre de Menagem e atearam fogo a troncos embebidos em gordura de porco, o que provocou o colapso da estrutura. Este evento demonstrou que mesmo os castelos mais imponentes tinham fraquezas. As táticas de ataque variavam. Catapultas eram usadas para derrubar muros, arietes para romper portões, ou simplesmente sitiava-se um castelo até que seus habitantes morressem de fome. Durante o cerco, a vida dentro dos muros se tornava insuportável. Os suprimentos escasseavam, a fome se instalava e as doenças se espalhavam rapidamente, o que fazia com que a rendição fosse muitas vezes inevitável. Viver em um castelo podia parecer seguro, mas, em tempos de guerra, estar atrás de muros de pedra nem sempre garantia proteção. Às vezes, apenas adiava o inevitável. Os mistérios e segredos dos castelos. Por trás das imponentes muralhas de um castelo escondem-se segredos que poucos conhecem. Passagens ocultas, câmaras secretas e até sistemas avançados de espionagem faziam parte da vida cotidiana nessas fortalezas. Muitos castelos tinham túneis secretos que eram usados para fugas estratégicas ou para o transporte clandestino de suprimentos durante os cercos. O castelo de Edimburgo, na Escócia, é um exemplo famoso. Escavações revelaram um complexo sistema subterrâneo que pode ter sido usado durante a guerra. Além das rotas de fuga, havia também segredos mais sombrios. As masmorras dos castelos eram temidas, mas nem todas eram usadas para tortura, como muitos acreditam. Algumas eram simplesmente prisões para inimigos nobres ou traidores. No entanto, existem registros de autênticas câmaras de tortura em castelos, como o de Nuremberg, onde eram utilizados terríveis instrumentos medievais. Os castelos também tinham engenhosos métodos de espionagem. Alguns foram construídos com paredes ocas ou buracos camuflados que permitiam às pessoas escutar secretamente conversas em outros cômodos. Isso era essencial para reis e senhores feudais que estavam constantemente preocupados com a traição. Os mistérios dos castelos revelam que eram mais do que simples fortalezas. Eram centros de intriga, poder e segredos cuidadosamente guardados. O que acontecia nos castelos à noite? A noite em um castelo medieval estava longe da imagem pacífica que muitos poderiam imaginar. Sem eletricidade, as únicas fontes de luz eram tochas e velas que projetavam sombras misteriosas pelos corredores de pedra.
Patrulhas de guardas percorriam as muralhas para garantir que não houvesse invasores por perto. Enquanto isso, dentro dos corredores, atividades secretas eram frequentemente realizadas. Nobres costumavam ter reuniões discretas à noite para discutir alianças, acordos políticos e até conspirações. Muitos castelos também abrigavam espiões e informantes que trocavam mensagens confidenciais ao abrigo da escuridão. Além disso, curandeiros e médicos medievais preferiam trabalhar à noite, tratando os feridos e doentes longe dos olhares indiscretos de outros residentes. Mas a noite também trazia perigos. O fogo, incêndio, era uma das maiores ameaças dentro dos castelos. Velas poderiam incendiar tapeçarias, móveis de madeira e roupa de cama de palha, provocando tragédias irreversíveis. Um exemplo moderno disso ocorreu no castelo de Windsor, que pegou fogo em 1992. Mas incidentes semelhantes eram comuns na Idade Média, muitas vezes destruindo partes das fortalezas. Enquanto o dia nos castelos era repleto de intensa atividade, a noite era um tempo de mistério, tensão e, para muitos, medo, traições e conspirações. A política letal dentro dos castelos. Os castelos não eram apenas fortalezas físicas, mas também campos de batalha políticos onde traições e conspirações eram comuns. Senhores feudais, cavaleiros e até a realeza tinham que vigiar constantemente seus aliados e inimigos dentro de seus próprios muros. Uma das traições mais infames ocorreu em 1407, quando João Sem Medo, Duque da Borgonha, foi assassinado durante uma negociação de paz dentro de um castelo. A emboscada foi orquestrada por Luís de Orleans, seu próprio primo, demonstrando que alianças podiam ser tão letais quanto as guerras. Além dos assassinatos políticos, os castelos também foram palco de envenenamentos estratégicos. Com pouca supervisão sobre a preparação dos alimentos, era fácil para inimigos disfarçados misturar substâncias letais em banquetes ou bebidas. Muitas mortes misteriosas entre a nobreza medieval foram atribuídas a tais táticas, incluindo o possível envenenamento do rei Carlos II de Navarra. A desconfiança entre os nobres era tão intensa que muitos construíam salas de reunião secretas ou dormiam em câmaras escondidas dentro dos castelos para evitar ataques noturnos. No mundo da nobreza medieval, confiar em alguém era uma aposta arriscada e a lealdade podia desaparecer tão rápido quanto uma espada desembainhada. Casamentos por poder e amor proibido. Nos castelos medievais, os casamentos raramente envolviam amor. Eram acordos estratégicos destinados a consolidar alianças, expandir territórios e fortalecer dinastias. Os jovens nobres muitas vezes não tinham voz sobre com quem se casariam. Essa decisão era tomada por seus pais ou até mesmo pelo rei. Um dos exemplos mais conhecidos foi o casamento de Isabel de Valois com Carlos VI da França. Casada jovem, encontrou-se em uma união política enquanto o rei sofria de ataques de loucura. Mais tarde, ela se apaixonou por outro homem, um romance proibido que poderia ter lhe custado a vida se fosse descoberto. Mas nem todos os casamentos políticos foram frios. Alguns evoluíram para verdadeiros laços de afeto, enquanto outros levaram a traições e até assassinatos. Rainhas e princesas que se apaixonavam por cavaleiros ou servos enfrentavam riscos mortais. Um caso famoso foi o de Marguerite Porete, que foi executada acusada de heresia, mas, segundo rumores, ela havia sido condenada por um romance proibido com um nobre casado. Dentro dos castelos, o amor era um jogo perigoso. Aqueles que seguiram seus corações em vez da política muitas vezes pagaram um preço alto. O lado dos castelos do qual ninguém fala, muito se fala sobre a grandeza dos castelos medievais, mas poucos mencionam os detalhes mais incômodos da vida dentro dessas fortalezas. A verdade é que, para a maioria das pessoas, viver em um castelo era sujo, frio e insalubre. A higiene foi um dos maiores problemas. Sem banheiros modernos, a solução mais comum era lançar os dejetos humanos em fossas ou buracos que conduziam diretamente a rios ou córregos próximos. O cheiro era insuportável e muitas vezes
A água usada para beber e cozinhar estava contaminada, o que provocava surtos de doenças. Piolhos e pulgas eram inimigos constantes. Mesmo os nobres sofriam com infestações, pois os banhos eram escassos e as roupas eram lavadas com pouca frequência. A roupa de cama e os tapetes acumulavam sujeira por meses, transformando os quartos em focos de proliferação de parasitas. Além disso, a estrutura dos castelos, com seus corredores escuros e paredes de pedra úmidas, favorecia o aparecimento de mofo, o que afetava a saúde dos residentes. Alguns acreditam que os próprios castelos contribuíram para a propagação de epidemias como a peste negra, que devastou a Europa no século XIV. Agora que você conhece a realidade dos castelos medievais, a pergunta